Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para a gente ver mais um recurso do PHP, né? É um recurso aí que não é só do PHP, outras linguagens back-end também usam, que a gente fala aqui, o nome é Session, né? Nós já vimos os cookies, eu já falei um pouquinho sobre cookies, postei umas videoaulas também para vocês, tanto do professor Mattioli quanto minhas. E estou fazendo uma videoaula para mostrar um exemplo meu aqui de uso de Session, tá? Então, a parte conceitual tem as videoaulas do professor Mattioli e eu vou mostrar aqui um pequeno exemplo para vocês, para ajudar a ilustrar isso, tá? Então, vocês viram que cookie fica armazenado aí no próprio navegador, né? Eu mostrei para vocês no exemplo que eu montei como você pode acessar pelo Google Chrome, por exemplo, o valor dos cookies que uma página armazenou aí, né, no navegador. E nós falamos também que se é uma informação crítica, confidencial, não é adequado que fique em um cookie, né, onde qualquer usuário que saiba um pouquinho mais possa ver, e também que fique disponível para códigos maliciosos de sites acessarem, né? E uma senha, nós não vamos armazenar num cookie, não seria adequado, uma senha principalmente, né? Então, o uso de cookies é algo muito comum, né? A gente já viu, já falamos sobre isso para vocês, mas o uso de Session é um pouco mais seguro quando são dados mais confidenciais. E um outro porém também é a questão de tempo de vida, né? O cookie, se nós não definimos no código o tempo de vida dele, ele vai ficar armazenado indefinidamente aí no navegador. Session, a gente tem um tempo para expirar e geralmente também quando a gente fecha o navegador, a gente sai do sistema, a session é encerrada, esses valores são destruídos, né? Então esse é um outro porém também. Bom, eu montei um exemplo aqui, a parte conceitual está nas videoaulas do professor Mattioli, tem nos slides também, os comandos também, bem explicadinhos, e eu fiz um exemplo aqui. Eu montei um processozinho de login, tá? Então, se nós executarmos aqui, olha, esse login, é claro que o adequado seria que ele funcionasse com banco de dados, como a gente ainda não viu isso, eu estou fazendo esse processo de login comparando via código mesmo aqui com o valor que eu inventei de login e senha, tá? O ideal seria que fosse buscar no banco de dados se esse login e senha é válido, isso a gente vai aprender a fazer nas próximas aulas, tá? Então, eu tenho um HTML aqui, um formuláriozinho que vai usar o método post, então tem aqui o campo login, o campo senha e o botão. Né? Lembrando que para o PHP obter os valores informados nesses campos, eu preciso usar o name, tá? O método post aqui eu não coloquei action, chamando aqui uma outra página PHP, porque eu deixei para fazer o processamento aqui mesmo. Lembra que eu expliquei isso? Então, logo abaixo aqui do código HTML, que construiu esse formulário básico aqui, eu coloquei aquela verificação que vai verificar aqui para a gente se foi feito o envio dos dados via post, ou seja, quando clicar nesse botão, esse if aqui vai ser verdadeiro, né? Os dados terão sido enviados, esse request method aqui foi o post que nós informamos aqui, tá? E aí, eu leio, né, da super variável, lembra que a gente falou sobre isso nas aulas anteriores, né? Post, o valor de login. Então, ele vai verificar o valor informado nesse campo, post do senha, campo senha, ele vai verificar o valor informado aqui. Aqui que entraria uma consulta em banco de dados para verificar se esse login e senha são válidos e tudo mais. Como eu falei, a gente ainda não viu isso, vamos trabalhar aqui, né? Então, eu coloquei fixo. Se o login for Simões em 1, 2, 3, 4, 5, ele vai startar a minha sessão, né? Session start, e vai armazenar na minha sessão, ó, super variável session. Ele vai criar lá dentro um atributo login, armazenando o login que eu informei, um atributo senha, armazenando a senha que eu informei.
E aí eu uso o header, né? Nós falamos sobre isso aqui já também no JavaScript, né? O header, eu informo aqui o location para onde eu quero que a minha página seja redirecionada, ou para qual página eu quero ser redirecionado, que é início PHP, né? Se não, ou seja, o login não bate com isso aqui, nem a senha, eu vou colocar usuário inválido, tá? E aí não armazenou nada na minha session, tá? Bom, até aqui não tem grandes novidades, né? Então eu vou colocar aqui, ó, qualquer usuário, qualquer senha, ele vai reclamar usuário inválido. Se eu colocar aqui Simone 1, 2, 3, 4, 5, ele entra para mim na página início PHP, que eu já vou mostrar para vocês o que ela faz, tá? Não tem nada de formatação, nada de beleza nesses exemplos, porque é para a gente entender o PHP em si, tá? A página início PHP, ela tem novamente a session start. Toda vez que eu vou usar a página que vai fazer isso, o código que vai fazer isso, tem que sempre fazer o session start, tá? Esse número que eu coloquei aqui, eu só coloquei para vocês verem que toda session recebe um ID, que é um número, uma sequência de números, caracteres grandinhos assim, tá? Então, eu coloquei aqui, né, quando a gente precisa usar esse ID da sessão para ficar controlando o que acontece nas páginas, aí a gente tem essa função aqui, Session ID, que retorna esse número, tá? Bom, aqui também eu tinha comentado, mas a gente consegue ver o status da sessão, o local do servidor onde ela está sendo armazenada. Eu posso gerar novamente, né, regenerate, um ID novo para essa mesma sessão, e aí eu exibo aqui de novo esse ID. Tá? Isso eu deixei comentado, eu vou postar esse código para vocês podem brincar um pouco com isso depois. Bom, tirando isso, eu coloquei aqui, ó, Simone, seja bem-vindo ao nosso site. De onde ele pegou esse Simone, ó? Ele foi na session, tá? Então eu fiz aqui, olha, primeira coisa, no código aqui, tirando a parte do topo que eu configurei aqui, eu coloquei aqui o código PHP, né? Então ele vai verificar aqui. Se o login não está setado, ó, not is set, session, atributo login. Então, se isso não estiver setado, ele vai falar que o acesso é não autorizado. E vai colocar o link para eu ir para a página de login. Por que isso? Porque você pode ter gravado um nome de arquivo dentro de um site. Então, vamos supor que você já tivesse usado esse site aqui e você sabe, toda vez quando eu faço login, vai para uma página de início, né? Ou você observa um amigo seu usando e fala, é esse o nome do arquivo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fechar esse navegador, né, e tentar partir direto para a página início, sem passar pelo login. Tá vendo? Aí o que vai acontecer? Ele vai falar, não, você não fez o login, não tem nada armazenado na session, ó, acesso não autorizado. Então eu não fechei ali porque eu estou fazendo um upload de vídeo, mas eu abri um outro navegador, né? Então ele verifica que, olha, não tem acesso autorizado, você não armazenou login e senha na sessão ainda. Então ele não vai permitir que eu acesse uma página interna de um site que só pode ser acessada após o processo de login, tá? Bom, se não, o que eu faço? Eu criei uma divzinha lá, né? Vamos voltar lá, no que estava aberto, tá aqui. Né? E coloquei lá, né? Fiz o pãozinho aqui para exibir em negrito, Simone aqui. Opa, desculpa, não é esse aqui, é esse aqui. Fiz uma divzinha aqui, que eu usei essa classezinha que eu criei para deixar lá no topo. E coloquei, ó, concatenei. Session, login, deixei negrito, concatenei aqui, ó. O valor está no login. Simone, seja bem-vindo ao nosso site, né? Coloquei um texto qualquer aqui, tá? Coloquei um logout, que está um pouquinho mal posicionado, era para ele ficar ali no cantinho. Acho que é a dimensão aqui que está errada, mas isso é o de menos, não é o importante para mim agora, tá? Mas o processo é esse, né? Fiz o login, ele verifica se na sessão tem o meu login. Se não tiver, ele não deixa acessar a página. Se tiver, ele mostra para mim aqui o conteúdo da página. E a opção de fazer o logout, né? Então, o que acontece?
lá nos slides conceituais a gente fala sobre o tempo de vida da sessão e tudo. Então eu posso simplesmente fechar o navegador e a sessão continuar ativa no servidor. E aí eu tentar entrar na página e ela entrar. Agora, eu posso garantir que a sessão vai ser destruída fazendo o logout, né? Então, eu venho aqui, olha, no arquivo logout, que se a pessoa clicar nesse link, vai chamar o arquivo logout PHP. Né? E ele faz aqui, ó, session destroy. Então, ele vai lá na minha session e remove de lá o login e a senha que estavam armazenados. Ele limpa a minha session, tá? E aí me redireciona para a página de login, tá? Uma outra forma de fazer isso é fazer o unset atributo por atributo. Aqui, como eu só tenho login e senha, eu poderia ter usado o unset ao invés do destroy. Faria unset do login, unset da senha, tá tudo ok, tá? Ele remove essa variável lá da session. Agora, fazendo destroy, eu garanto que tudo que tiver na minha session vai ser removido, destruído, tá? Então, eu venho aqui, olha, e faço, vou copiar de novo isso daqui, né? Eu vou fazer o logout, tá? Voltou para a página de login, porque eu pedi para ele fazer o session destroy e voltar para o login. Se eu tentar agora acessar a página de início, ó, tá lá, acesso não autorizado, tá? Porque eu não passei pelo login, tá? Bom, e essa questão de simplesmente, ao invés de fazer logout, eu apenas fechar, né? Isso, no caso do PHP, eu já havia comentado com vocês nas nossas primeiras aulas de PHP, que o PHP ele tem um arquivo, que é o php.ini, né? Tem também os arquivos do Apache, então isso é configurável, qual é o tempo da minha sessão, isso é configurado no servidor. No nosso caso aqui, que está testando localmente, simulando um servidor HTTPS com o XAMPP, né, nós podemos abrir lá o arquivo do php.ini, se for o caso do Apache, mas nesse caso php.ini, e verificar lá o atributo de tempo de sessão, tá? Mas isso não é o objetivo nesse momento, tá bom? Então, o que acontece? De acordo com o tempo que está configurado em um servidor para que uma sessão expire, é o tempo que ela vai ficar ativa. Ou seja, mesmo que eu feche aqui, né, se eu tentar entrar novamente, essa sessão pode estar válida. Aqui no meu caso eu setei para ela não ter esse tempo todo de duração, então ele fechei o navegador, ele já matou minha session aqui, tá? Mas podem haver casos em que se tenha feito a opção por deixar a sessão válida por mais tempo, e aí mesmo que você finalize e volte, ela esteja lá ainda, né? Mas isso tudo é configurável, tá? Por isso que a gente sempre fala, inclusive, para vocês lá nas aulas no laboratório, né? Sai das contas de vocês aí para evitar problema da próxima turma entrar e a sua sessão estar ativa. É porque quando você faz um logout, né, um sair lá em um site, ele vai executar algo desse tipo aqui, se for em PHP, se for em outras linguagens, algo que faça a mesma operação, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender aí o raciocínio. Eu vou postar para vocês, junto com essa videoaula, lá no Google Classroom, eu vou postar para vocês esse código de exemplo aqui, esses 3 arquivinhos, para vocês também poderem mexer um pouco, ok? Para darem uma olhadinha. Qualquer dúvida, entrem em contato, podem me pedir se for o caso, a gente marca uma live, a gente vai conversando. Até